A passagem que nós lemos em 1 Samuel, capítulo 17, ela tem assim uma profundidade muito grande. Aqui nós vemos alguém que estava no anonimato, aqui nós vemos alguém que não era visto, de repente, aparecer em cena e mudar uma história. Na realidade, a nossa vida consiste desses processos. O processo de sermos escondidos, para depois sermos revelados. E todos nós, por passarmos esses processos, nós passamos sozinhos. Muitas vezes não existe aplauso, muitas vezes não existe um reconhecimento, e muitas vezes também não existe continue. É aquela intimidade de você e você mesmo. Eu vou mais profundo. É uma intimidade de você e Deus. É você se relacionando com Deus. Quando Deus te leva para esse processo, é um processo para você se conhecer, para você adquirir experiência, para você ter um entendimento ao qual Deus, Ele quer trabalhar e manifestar um projeto na sua vida. Isso aconteceu com Davi. Davi não era o mais reconhecido dos irmãos. Davi não era o mais benquisto, o mais amado. A Bíblia fala que ele era o indesejado. Se você for ver aqui, nesse capítulo 17, você vai ver o tratamento que os irmãos de Davi têm com ele, inclusive o Eliabe. O Eliabe fala: você tem um coração mau, rapaz, você é um aproveitador. E Davi só estava querendo saber o que é que estava acontecendo, para mudar uma história. Eu fico analisando num percurso depois, quando Deus exalta Davi, como fica o semblante de Eliabe. Eu acredito que gera assim uma decepção. Por que eu não procurei incentivá-lo, ao invés de maltratá-lo? Mas na trajetória é assim. Nem sempre quando acontecem os desafios, você vai encontrar pessoas para dizer, siga adiante. Na grande realidade, você vai encontrar pessoas para ele te desestimular, para fazer você parar. Você vai encontrar pessoas para que você abandone o seu projeto. Isso não acontece só comigo, aconteceu com Davi, não acontece só com você. Acontece com todos aqueles a qual Deus ele vai manifestar algo de extraordinário. Então isso chama-se a oportunidade de você perseverar ou de recuar. Existem muitas pessoas que elas não têm uma grande trajetória, porque no momento do embate, ele estava esperando um ombro amigo, ele estava esperando um aplauso, e a pessoa veio e trouxe uma palavra contrária, e ele para. Então ele não tem uma trajetória muito vitoriosa, porque ele para diante dos desafios. Mas existe um outro grupo de pessoas, existe outro tipo de pessoa, que ele não olha para as dificuldades, ele não olha para os problemas, ele segue adiante porque ele sabe que Deus está na sua frente. E é dessas pessoas que Deus está à procura, é dessas pessoas que Deus chama, para que Deus manifeste algo extraordinário na sua trajetória. Davi, ele entra em cena nesse processo. Ele entra em cena quando, de repente, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, e ninguém dava nada, e aparece um leão, aparece um urso, e ele defende aquelas ovelhas, e não deixa nem o urso e nem o leão devorá-los. Ninguém estava vendo, mas ele estava adquirindo experiência. Na tua vida, você vai passar algumas dificuldades que ninguém vai ver, mas você está adquirindo experiência para quando surgir uma adversidade maior, você esteja preparado para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Não tem como fugir disso, são os preparos, são as trajetórias. E é nesse processo que chega o profeta e ele derrama o azeite na vida de Davi, que era o que era mais excluído, e Deus o chama, e a mensagem que Deus fala para Samuel é essa: Samuel, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. O que Deus olha na minha vida e na tua vida é o nosso coração. Existem muitas pessoas que olham a aparência, e a aparência engana. A aparência a pessoa mostra que é forte, mas na hora da dificuldade ele foge, ele mostra que pode, mas na hora da dificuldade ele não tem perseverança. Agora o coração revela algo muito extraordinário, muito forte. Por quê? Porque manifesta aquilo que está aqui dentro para fora. Manifesta uma atitude de vencedor.
Por isso que Deus vê o coração. Deus conhece o nosso coração. Deus olha para o teu coração. Deus vê a tua estrutura. Não é por fora, é por dentro.